Se você quer colocar o banco de dados MySQL em funcionamento no seu computador, me acompanhe nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marcelo Teles e neste vídeo a gente vai colocar em funcionamento o banco de dados MySQL, para que você possa fazer as suas primeiras consultas, criar suas primeiras tabelas. A gente vai utilizar o USB Web Server. Ele é um software bem fácil de configurar e bem básico para que você possa começar aí na área de banco de dados. Eu vou utilizar este USB Web Server que eu tenho aqui. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo e vou baixar ele agora neste computador aqui. Vou abrir aqui o navegador para colocar a URL do OneDrive, onde tem esse USB Web Server. Então ele traz aqui a gente para o nosso gerenciador de downloads aqui, né? Ele já abriu aqui a pasta onde eu vou salvar. Eu vou colocar ele em downloads, vou salvar numa outra pasta aqui. Defini que eu vou salvar aqui na pasta downloads porque é uma pasta que eu sei que está vazia, tá? No seu computador você pode salvar em outra pasta conforme for a sua preferência, tá? Então eu vou fazer download aqui mesmo, ele vai salvar, já salvou. Vou abrir ele na pasta aqui, vou abrir por aqui, na pasta Downloads. Então aqui na pasta Downloads, ele tem aqui o arquivo que foi feito o download, né? No caso, o USB Web Server v8.6. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso clicar com o botão direito e escolher essa opção aqui, ó, extrair para. Então ele vai apenas descompactar este arquivo zipado, tá? Então eu vou escolher essa opção. Quando ele descompacta, ele gera uma pasta com todos os arquivos do USB Web Server. Basta eu entrar nesta pasta, dentro dela vai ter outra pasta, né? Não tem problema. Entro dentro desta outra pasta e aqui a gente tem o nosso USB Web Server para colocar em funcionamento. Além do USB Web Server, tem também um projeto Java que a gente pode utilizar para fazer cadastro no nosso banco de dados. Então eu vou entrar aqui no nosso executável, vou clicar 2 vezes nele. E ele vai abrir aqui o gerenciador do USB Web Server, que é essa telinha azulzinha aqui. É o gerenciador do USB Web Server porque ele tem alguns atalhos aqui, mostra qual é a configuração. Provavelmente a primeira vez que você abre aí no seu computador, ele vai pedir para você escolher qual é a linguagem que você quer. Daí você coloca ali o inglês, que é o mais... Ah, tem português também. Então você pode escolher o inglês, português, tanto faz conforme a sua preferência, tá? E o que a gente vai fazer nesse gerenciador aqui? A gente apenas vai clicar aqui no link, né, no botão aqui, PHP MyAdmin. Quando eu clico ali, ele abre o meu navegador padrão de internet aqui e vai pedir que eu digite o usuário e a senha, tá? Que está aqui embaixo, ó, o usuário e a senha. Então basta a gente digitar aqui root, no caso, que é o usuário, e a senha é USBW. Então pode digitar ali USBW, conforme está aqui embaixo, beleza? E clica ali no executar. Ele vai trazer a gente aqui para o gerenciador do nosso banco de dados, tá? Aqui a gente pode criar bases, pode criar tabelas, pode inserir dados, pode fazer consultas e tudo mais. Para que a gente ganhe tempo, eu tenho um script aqui que já vai criar as tabelas e já vai inserir dados automaticamente. Então se você olhar aqui, esse script aqui que a gente tem para trabalhar, que é o script então que tem os create table, isso aqui eu fiz agora, tá? Deixa eu apagar aqui que isso aqui não tem. Então eu tenho aqui 3 create, né? Eu tenho o create table do aluno, eu tenho o create table dos professores e eu tenho o create table do nível ensinos, tá? O que isso vai fazer? 3 tabelas. E também vai colocar dados nestas 3 tabelas, tá? Eu posso criar uma base de dados aqui, no caso, eu posso colocar na base de dados que eu já tenho, ou eu posso criar uma base de dados nova, você que vai escolher. No caso, eu vou criar uma base de dados nova, tá? Então eu cliquei aqui na casinha e cliquei aqui em base de dados. A base de dados que eu vou criar agora vai ser a base de dados escola, beleza? Então eu decidi criar uma nova base de dados. Clico aqui no criar. Pronto, ele criou uma base de dados escola e agora eu posso clicar nela. E agora com ela selecionada, como que eu sei que ela está selecionada? Aparece o nome dela aqui em cima. Depois que ela está selecionada, eu posso clicar aqui em SQL e agora sim eu posso pegar estes comandos todos aqui. Deixa eu ampliar aqui. Eu posso pegar esses comandos todos aqui
Claro que eu não vou pegar os comandos de baixo aqui, né? Os drop table eu não vou pegar. Eu vou pegar só os create e só os insert. Aí eu copio todos esses comandos e coloco aqui. O que vai acontecer agora? Quando eu clicar aqui no executar, ele vai criar as 3 tabelas na base escola e vai inserir os registros. Vamos testar. Pronto, agora eu clico aqui. Olha só, agora dentro da escola a gente tem essas 3 bases de dados, beleza? E se eu entrar, por exemplo, na base de dados alunos, dentro de alunos a gente tem toda essa galera aqui. Então ele já criou as tabelas e já colocou dados para que a gente possa trabalhar, beleza? Se eu quisesse fazer uma base de dados por aqui, também posso. Ó. Eu posso colocar assim, ó, create, até deixa eu dar um Ctrl Z que eu já tinha feito antes, né? Eu posso colocar assim, ó, create database escola 2. De criada a base de dados, eu vou trabalhar na base de dados que eu criei. Então depois de fazer um create, eu vou trabalhar na base de dados que eu criei. Então eu coloquei 2 comandos a mais agora e eu vou executar tudo novamente. Só para a gente ver o que vai acontecer. Então agora eu posso clicar aqui no escola, mas ele vai criar uma nova base, tá? Então eu vou dar um Ctrl V aqui, vou dar um executar e agora eu vou clicar aqui no reload. Olha que bacana, então eu tenho escola, que foi criado por aqui, né, por aqui e por aqui, e eu tenho escola 2, que foi criado pelo comando. Como eu falei antes, então a gente pode utilizar o PHP-MyAdmin para criar as bases, para criar as tabelas, para fazer tudo. Mas a gente também pode fazer pelos comandos. Então a gente fez de 2 jeitos, só para a gente explorar aqui quais são os caminhos que a gente pode seguir, tá? Dos 2 jeitos tá certo, dos 2 jeitos funciona. E por que eu gosto de mostrar como que faz utilizando os comandos? Porque quando a gente for desenvolver os nossos projetos em Java, em PHP, a gente vai precisar dos comandos, porque é os nossos botões do nosso sistema que vão ter que fazer as tabelas, as bases de dados e inserir os dados. Então a gente já está se adaptando aí a utilizar os comandos, beleza? Então a gente viu aqui como fazer a criação da base de dados e a criação das tabelas no nosso banco de dados. Só para a gente fazer um teste rápido aqui, eu vou clicar agora na tabela, vou pegar o escola, tá? Até o escola 2 eu não quero, eu vou apagar o escola 2. Para apagar o escola 2, eu posso apagar por aqui, ó. Eu venho aqui em operações e posso clicar nessa opção aqui, ó, apagar a base de dados. Ele vai apagar o escola 2, não tem problema, beleza. E agora eu vou clicar aqui na tabela alunos e vou vir aqui em SQL. E eu vou clicar aqui no executar direto. Eu só cliquei em alunos e cliquei em SQL. Vou clicar no executar. Olha que bacana, ele mostra todos os dados de todos os alunos. Mas por que ele fez isso? Porque ele executou este comando aqui, ó. O comando é select asterisco from alunos. O que acontece quando eu faço select asterisco from alunos? Ele mostra todos os dados, né? Asterisco significa todos os dados de todos os alunos, certo? Se eu quisesse mostrar os dados apenas de um aluno específico, eu poderia fazer um filtro, né? Poderia utilizar o where. Ou se eu quisesse mostrar apenas o nome dos alunos, vamos fazer esses testes agora. Se eu clicar aqui no SQL e apagar esse asterisco que tem aqui, eu posso apagar o asterisco, né? E posso clicar aqui do lado e posso querer, por exemplo, select nome aluno from alunos. O que vai acontecer se eu fizer select nome aluno from alunos? Ele vai mostrar apenas o nome do pessoal, apenas o nome dos alunos, tá? Ou eu posso também pedir assim, select asterisco where, por exemplo, where nome aluno igual, eu quero todos os dados apenas de um único aluno, eu quero filtrar, ao invés de mostrar todo mundo, eu quero só o aluno que tenha o nome igual a Caio. Vou executar. Olha que bacana, ele mostrou todos os dados, mas apenas do aluno Caio. Então eu posso fazer esses filtros, né? O where serve para nós fazer os filtros, né? Eu também posso fazer um filtro mais flexível, que a gente chama, né? Where nome aluno, like, não. Então o like seria um filtro mais flexível. Eu quero, por exemplo, todos os alunos que começam com a letra A. Então eu posso colocar, em vez de igual a Caio, né, eu posso colocar assim, like, where nome aluno, like A e qualquer coisa depois do A. O percentual aqui significa qualquer coisa depois do A. Vou executar para nós verificar. Então eu tenho apenas 2 alunos que começam com a letra A, que é o Andrei e o Arthur,
certo? Então o like serve para a gente fazer um filtro mais flexível, né? Por exemplo, a gente poderia querer produtos só de uma marca, né? Ou a gente poderia querer mostrar alunos só de um sobrenome específico, então a gente pode utilizar o like para esses casos, beleza? Então aqui a gente viu o básico de como colocar o banco de dados em funcionamento, como criar as bases de dados, como criar as tabelas, como inserir os dados pelo comando insert, né, que a gente tem aqui de exemplo. A gente utilizou esse insert aqui para inserir os dados. A gente inseriu os dados, então, e fez algumas consultas aí para ter uma pequena introdução de como fazer as buscas aí na nossa base de dados, beleza? Então a gente viu a parte básica aqui de como colocar o banco de dados em funcionamento. Espero que essas dicas ajudem você a colocar o banco de dados em funcionamento aí no seu computador, para que você possa explorar os comandos aí e o servidor de banco de dados MySQL. Se este vídeo ajudou você de alguma forma, deixe um curtir aqui embaixo, compartilha com seus colegas, assim esse conteúdo vai chegar a mais e mais pessoas. Muito obrigado por assistir esse vídeo, até o próximo!